Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. É uma alegria muito grande estar com vocês e abraçá-los virtualmente, já que pessoalmente nós não podemos neste momento, mas o nosso carinho. E rogamos então todos a gratidão a Deus, rogando o seu amparo ao nosso Mestre Jesus, para que esses momentos de reflexão se tornem momentos prazerosos para todos nós e, quem sabe, de aprendizado. Então, nosso tema, o uso da palavra, nos faz lembrar que quando nós queremos realizar uma obra, um projeto, por mais simples que seja, até uma receita que nós vamos, de um alimento que vamos elaborar, nós procuramos sempre reunir os elementos de que nós necessitamos. E quando nós queremos apresentar uma ideia, transmitir uma mensagem, uma orientação, uma ordem, nós utilizamos da palavra. E lá na questão 766 do Livro dos Espíritos, os benfeitores esclarecem que o homem é um ser social. E dizem, não lhe deu Deus inutilmente a palavra e outros atributos. Interessante notarmos que ele destaca a palavra como o elemento essencial da nossa vida em sociedade. E a palavra, então, é, na verdade, um talento divino que nós recebemos para a realização, para a semeadura do bem. E lembremos que a palavra reveste-se de elementos que precisam ser, primeiro, reconhecidos e compreendidos, porque elas guardam, as palavras guardam em si uma força que vai determinar o teor da nossa comunicação, que pode ser de esperança, de alento, de alegria, ou pode ser de desalento, de desespero, de mágoa, de tristeza. Então, a energia que veste cada palavra, ela possibilita a quem nos ouve a construção de imagens mentais e para nós que nós queremos proporcionar. Lembrando, importante, que cada um vai recebê-las de acordo com a sua bagagem de conhecimento e com a emoção do momento, porque nós acionamos os sentimentos e os recursos que o outro tem. Nós podemos observar isso, por exemplo, quando nós lemos um livro. Não é a palavra falada, mas escrita. E à medida que nós vamos lendo, nós construímos na nossa mente os cenários, as imagens e vivemos as emoções que aquela leitura nos proporciona. O mesmo ocorre com a nossa palavra quando nós a ouvimos. E nós lembramos e até recomendamos àqueles que já leram, que releiam, e os que não leram ainda, leiam o capítulo 22, pelo menos, do livro Entre a Terra e o Céu, onde o nosso querido André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos falar um pouco dos ensinamentos de Irmã Clara, o espírito que orientava aquele grupo de estudantes que com ela estavam. E ela salientava que a palavra, qualquer que seja, ela surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, de natureza dinâmica. A mente, que é um gerador constante de forças, que vem do sentimento e do pensamento, ela vai produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. E aí nós vamos entender, olha a importância, porque toda essa energia que nós transmitimos e geramos através da palavra, que é a expressão daquilo que nós já elaboramos com o nosso pensamento, carregada, revestida dos nossos sentimentos, e vai ser tonalizada, ela vai ser regulada pela voz, conforme nos diz a benfeitora. E podemos lembrar com isso
daquela frase que todos nós conhecemos de Jesus, de que a boca fala o de que está cheio o coração. Porque, na verdade, as nossas palavras trazem essa carga incrível de energia. E completa, então, a benfeitora que a voz, ela tonaliza a exteriorização, a expressão, e aí o cuidado que nós precisamos ter. Porque a voz, depois do impulso mental, depois que nós elaboramos a ideia, ela vive na base da criação. Cada um de nós que recebemos uma informação, a elaboramos, a interpretamos com essa carga, com essa criação que está dentro, que é particular de cada um de nós. Muitas vezes nós percebemos que quando falamos alguma coisa, cada um dos que nos ouvem, eles recebem de uma forma diferente. Por quê? Porque cada um recebeu, de novo, com a sua bagagem interior, que varia também de acordo com o momento que a pessoa está vivendo. Então, é a palavra que, na verdade, né, é pela palavra que os homens se aproximam, que se ajustam. E, no caso, nós, quando trabalhadores, por exemplo, da Casa Espírita, nós precisamos nos ajustar na harmonia da palavra para o serviço que nos compete fazer. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado. A gente agora está aqui com a voz um pouquinho faina, né? Mas a nossa voz, na verdade, é a emoção que nós colocamos na nossa voz, no nosso tom de voz, que vai determinar, o que vai favorecer a comunicação da mensagem e a recepção por aqueles que nos ouvem. Se eu me expresso de forma agressiva, as pessoas se protegem. E se eu me expresso de forma amorosa, carinhosa, agradável, as pessoas acolhem de uma maneira diferente. Então, nós vamos perceber com isso que há uma diferença muito grande em impor alguma coisa e querer fazer-nos entendidos, tomando a palavra daí como permanente, como agradável, como natural. E é esse esforço que nós, quando falamos, precisamos colocar nesse nosso ato. Jesus, falando, quando falava, estruturou nas mentes das pessoas e nos corações as ideias de vida eterna. Ideias que ele testemunhou, ele exemplificou. Então, ele transmitia, modulando a sua palavra com uma autoridade que, lógico, caracterizava a sua elevação moral, e, com isso, ele conseguiu impregnar os ouvintes que jamais foram os mesmos. Todos aqueles que nós temos os relatos inúmeros, né, dos benfeitores espirituais, e sabemos que todos aqueles que o ouviam não eram mais os mesmos depois disso. E com a energia ou a doçura, em suave tranquilidade, ou numa grave admoestação, muitas vezes, mas a sua palavra, como nos diz Joana de Ângeles, era sempre colocada a serviço do bem e da paz. Tanto no livro Alerta, como nos momentos de iluminação, a benfeitora nos chama a atenção para essa doçura, essa energia suave que Jesus colocava no seu verbo. E nós, que somos cristãos, nos dizemos assim porque seguimos os seus ensinamentos. Então, para seguir-lhe os ensinamentos, é importante que a gente observe, ele mesmo se colocou como modelo e guia. Então, a vivência dos seus ensinamentos, ela decorre de também buscarmos repetir esses valores que ele manifestou através da sua palavra. E a recomendação dos benfeitores espirituais é que nós enriqueçamos o nosso vocabulário, para que possamos bem vestir as ideias.
nós observamos que tanto Raul Teixeira, por diversos espíritos, no livro Nossas Riquezas Maiores, a própria Joana de Ângeles, Emmanuel, no livro Segue-me, eles falam muito em vestir ou revestir as palavras com as qualidades que são desejáveis para uma boa comunicação. Então, quando nós queremos enriquecer o nosso vocabulário, precisamos buscar isso através das conversações, que são esclarecedoras. No teor, qual é o teor das conversas que nós mantemos com as pessoas que nos rodeiam? Com leituras nobres, edificantes e com o estudo cuidadoso. São recursos e uma bela música com uma letra suave, uma letra edificante, uma letra construtiva, que traga beleza, que traga arte. Tudo isso nós vivemos e nós buscamos até para, nesses momentos que a gente fica mais em casa, buscar uma música, ouvir algo, mas sempre que vá enriquecendo o nosso vocabulário, que vai nos enriquecendo interiormente, porque o nosso vocabulário é a exteriorização daquilo que nós trazemos no coração. Então, a coerência, o bom direcionamento da palavra, eles são responsáveis pela união que nós conseguimos estabelecer, pela fraternidade, pela preservação dos valores, tanto morais e espirituais da humanidade, no ambiente em que nós nos encontrarmos. E a própria Joana de Ângeles, então, nos sugere, no livro Alerta, com a recomendação, não fale apenas por falar. Então, às vezes, a gente parece que, até por timidez, sei lá, nós precisamos dizer alguma coisa. Não precisamos. Nós podemos usar do nosso olhar, do nosso semblante, de um sorriso, de uma atenção suave, carinhosa, e às vezes não dizer palavra nenhuma, e estamos nos comunicando. E quando líamos essa frase do Espírito Joana de Ângeles, nós lembramos do nosso querido Chico, que ele reiteradamente falava que Emmanuel o aconselhava: Chico, quando você não tiver uma palavra que a auxilie, procure não abrir a boca. Então, é importante que a gente se dê conta disso. Nós todos caminhamos, nós sabemos que é difícil mantermos sempre uma suavidade, uma ternura na nossa fala, um equilíbrio, porque nós oscilamos ainda no nosso humor, nas nossas reações, mas a palavra deve estar a serviço da vida, do progresso, da felicidade, do bem geral. Então, é importante que a gente perceba isso. E hoje mesmo, se a gente pensar, voltando a Jesus, que é o nosso modelo, quando nós lemos, seja lá o Sermão do Monte, os ensinos que ele, a forma como ele transmitia, nós nos emocionamos. Mesmo quando transmitidas pelos benfeitores espirituais, podemos citar Amélia Rodrigues, Emmanuel, Leon Tolstói, através da psicografia da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, e tantos outros que relatam momentos da vida de Jesus. O próprio Chico, pelo espírito Neio Lúcio, no Jesus no Lar, nós vamos perceber que, às vezes, os seus discípulos estavam ali quase numa discussão, ou às vezes até sérias e de desentendimentos, e Jesus suavemente chegava, contava um fato, uma história, e sempre aquilo diluía toda aquela animosidade e às vezes até o desentendimento, porque através da história, com aquela suavidade, com aquele amor, ele não precisava chamar atenção, ele não fazia isso. Aquele olhar dele, a gente sabe que dizia muito mais que qualquer palavra que a gente possa ter. E então, quando nós lemos isso, parece que aquela voz suave, nós estamos ouvindo.
tal o amor e a doçura com que ele se expressava. E um dos aspectos importantes quando nós falamos sobre a palavra é a necessidade de raciocinar para que a nossa fala seja proveitosa. O que os benfeitores espirituais nos alertam é que quando nós refletimos sobre a fala, surge a constatação importante. Para bem falar, nós precisamos aprender a ouvir. E enquanto nós ouvimos, não responder por impulso, raciocinar, coordenar as ideias e assim a nossa comunicação ela vai se tornar simpática e proveitosa. E às vezes nós, por timidez, como já dissemos, ou por mau humor, criamos um silêncio constrangedor. Se não concordamos plenamente com algo que é dito, nos fechamos e fica aquele silêncio constrangedor. E isso pode ser quebrado com um olhar, com um sinal, com um gesto, se nós, até por timidez, não temos coragem de falar. E, por outro lado, também vamos lembrar que há pessoas que dizem muito quando silenciam e outras que falam muitas palavras que não dizem nada. Então, esse equilíbrio, porque para não falarmos sob o impulso de emoções que são acionadas por fatores externos. Por isso, nos falam tanto os benfeitores da necessidade de enriquecermos o nosso íntimo, né, o nosso interior, para que as nossas palavras, então, sejam ditas com ponderação, espelhando os nossos valores interiores, porque elas sempre dirão. Então, quando nós falamos, as nossas palavras dizem muito mais de nós, de como nós somos, do que, às vezes, aqueles que nós queremos atingir. Então, esses valores interiores é que ditam palavras, mesmo enérgicas ou de alegria, mas pronunciadas com bondade e equilíbrio. Essa é a importância. E vamos perceber que, muitas vezes, quando as pessoas se aproximam de nós e nós precisamos responder, há muito mais caridade na atenção que nós damos ao próximo do que o próprio conselho que às vezes eles nos solicitam. Porque as nossas palavras devem refletir, como já falamos, a alma, a nossa alma. Então, os valores que nós queremos são os valores íntimos que nós precisamos cada vez mais enriquecer. E podemos lembrar, então, do nosso querido Francisco de Assis, quando recomendava aos seus irmãos que levassem a mensagem cristã e que, se necessário, usassem da palavra. Esse conselho, essa sugestão serve para nós também, porque nós podemos ser pessoas de poucas palavras, mas sermos extremamente comunicativos, enquanto outros que falam muito, às vezes sequer damos a oportunidade àqueles que nos ouvem de se enriquecer com aquilo de que nós estamos falando. E lembrando, né, a recomendação dos espíritos superiores, que o incêndio da maledicência, da crítica, da intolerância, tão comuns nos nossos dias, necessitam da água do silêncio para apagar-se. A gente percebe e vamos aprendendo a cada dia que a violência nós só resolvemos com o amor. Não há como. E agora eu estava aqui falando, lembrei-me que assisti o filme O Milagre da Cela 7, não é um filme espírita, mas temos ali uma lição de que realmente só o amor pode apaziguar, pode aplanar a violência, o eliminar a violência é um fato. E quando alguém divulga as lições
do Cristo, lembremos que fala primeiramente para os seus próprios ouvidos, o que significa que antes de falar aos outros, o aprendizado é particularmente para si. As nossas palavras inspiram imagens, geram clichês mentais, como nos disse Irmã Clara, e que incidem nas ondas pensamentos que vão favorecer ou infelicitar aqueles que estão próximos de nós. Então, o convite que Joana de Ângeles nos deixa é que, em vez de nós usarmos a palavra com o ácido da crítica, da inveja, do pessimismo, que nós transformemos a nossa palavra em veículo de esperança, de paz, de saúde e de bem. Lembremos o que nos diz André Luiz lá no livro Conduta Espírita, que nós somos responsáveis pelas imagens que plasmamos nas pessoas. Então, quando dissemos que as nossas palavras, elas possibilitam a criação, as pessoas, quem nos ouve vai criando as imagens como que é para assimilar aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, é isso que Joana de Ângeles está nos dizendo. Ou então, a exemplo de Jesus, podemos lembrar: seja a nossa palavra de vida e de vida em abundância. Esse é o ensinamento que ele nos deixa. E nós queremos encerrar essa nossa reflexão com um poema bem sucinto do nosso querido Chico Xavier, que para mim, e talvez para muitos de nós, foi o exemplo da doçura e da bondade que ele exalava sempre que se dirigia a alguém, falando sempre com muito amor e com muita ternura. Então ele nos diz: há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe, e a superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha a sabedoria superior, seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera, a inferior julga. A superior alivia, a inferior culpa. A superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.